Fala Fogão, 21 de dezembro, está começando aqui a primeira edição do Radar Alvinegro, trazendo para você as últimas novidades a respeito do Glorioso. Por exemplo, temos o fim do ciclo de Rafael Navarro, que está em São Paulo para fazer os exames médicos e assinar contrato com o Palmeiras. Temos a parceria com a W Torre para a gestão do estádio Newton Santos, cada vez mais perto de ser anunciada em virtude da ampliação da concessão. Por falar na ampliação da concessão, a priori iria até 2051, mas no fim das contas pode chegar até 2055. Também temos, por exemplo, a parceria do Botafogo com uma empresa japonesa para auxiliar na captação de jovens talentos para a categoria de base e também algumas declarações de Pedro Mesquita, chefe de investimentos da XP, que deu mais alguns detalhes aí a respeito do perfil desse futuro investidor alvinegro. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, eu quero te contar aqui uma novidade muito bacana, é que as lives do Fala Fogão agora vão virar podcast lá no Spotify. Então, se você não conseguir acompanhar a live ao vivo aqui no YouTube, depois você pode ir lá no Spotify e escutar a gente no trabalho, voltando para casa. Fala Fogão vai estar com você em tudo quanto é lugar. Então segue a gente por lá no Spotify e sempre fica atento. Toda terça, quinta e domingo às 10 da noite tem live aqui no canal. Então no dia seguinte o episódio vai estar disponível lá no Spotify, certo? Uma novidade bem bacana aqui para você. Além disso, fica o convite para você se inscrever no Fala Fogão, nos ajudar a alcançar os 12 mil inscritos. A gente está crescendo e no primeiro semestre de 2022 o grande alvo são os 20 mil e a gente vai chegar lá. Peço por gentileza que você deixe o seu like e sempre importante lembrar aqui também a programação do Fala Fogão, né, aqui no YouTube. A gente tem o Radar Alvinegro primeira edição ao meio-dia, segunda edição 5h30 da tarde, diariamente, trazendo as últimas novidades do Glorioso para você. Além das lives, terça, quinta e domingo, conforme eu disse, às 10 da noite. Como hoje é terça-feira, chega logo mais aqui no Fala Fogão e participa dessa resenha gloriosa. Dito isso, vamos em frente ao nosso primeiro destaque, falando aqui do fim de ciclo de Rafael Navarro. O jogador foi a São Paulo, vai passar por exames médicos e vai assinar o seu contrato com o Palmeiras. De repente, quando você assistir esse vídeo aqui, ele já até pode ter assinado esse contrato com o Alviverde, né? É o fim de um ciclo, não dá pra gente ficar aqui mercenário, não sei o quê. Aqui no Fala Fogão a gente não segue essa linha. O jogador recebeu uma proposta muito interessante do Palmeiras, 5 anos de contrato, certamente um salário que vai ser bem interessante, que vai aumentar ao longo desse tempo de contrato. Então é uma questão financeira também que envolve decisão familiar, não é tão simples assim. Então essa história de mercenário, não sei o quê, não. Aqui, sinceramente, a gente vai valorizar o trabalho que o Navarro fez durante a Série B. Foi uma peça fundamental na história do Botafogo para que a gente pudesse conquistar esse acesso. Mesmo com toda essa situação de renova, não renova, fica, não fica, mesmo com tudo isso, a gente nunca viu o Rafael Navarro tirar o pé de uma dividida, deixar de correr, nunca viu. Então todo esse esforço, obviamente, a gente tem que valorizar. E o Rafael Navarro deu uma declaração, inclusive, ao jornalista Vene Casagrande, dizendo: eu amo o Botafogo e espero um dia poder voltar. E, sinceramente, a gente não tem que encarar essa declaração como é falso, é isso, é aquilo. Não, cara. São coisas do futebol. Apareceu uma boa oportunidade, ele está pensando também na carreira, na família, e ele então entendeu que uma mudança de áreas, uma mudança de clube nesse momento seria positiva para ele, financeiramente e pensando também nesse desenvolvimento da carreira. Não dá para negar que nesse momento, por conta de tudo que fizeram com o Botafogo, a estrutura do Palmeiras é melhor, a possibilidade no Palmeiras em termos de briga de títulos importantes é melhor. Então, cara, é uma decisão futebolística, é uma decisão que você vai pesar assim o lado financeiro, o lado esportivo, e a gente vai ter que entender, nada de ficar chamando o cara de mercenário. Tudo que ele fez no Botafogo em 2021 está marcado na história, é uma peça fundamental nesse acesso e não dá para negar, sinceramente não dá para negar. E eu, pelo menos como torcedor, se no futuro, e obviamente seria algo bem mais para frente, o Navarro voltasse ao Botafogo, eu ia receber o cara numa boa, porque não tem essa história não, cara. A gente tem que parar com isso no futebol, de porque o cara não quer renovar, ele é isso, ele é aquilo, ele não presta, safado, não sei o quê, entendeu? Então a gente tem que ter tranquilidade. Ele vai assinar com o Palmeiras, boa sorte pro Navarro e muito obrigado por ter nos ajudado nesse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, um outro ponto que vale destacar aqui, Fogão, é justamente a concessão do estádio Newton Santos. Aqui no canal ontem eu falei sobre isso, dizendo que a concessão ia ser ampliada até 2051, podendo chegar a 2071. Só que por conta da pandemia o Botafogo já ganha 2 anos aí, ou seja, já iria até 2053, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, por conta das promessas de investimentos que o Botafogo está fazendo, justamente para poder transformar aquela região, né, um polo cultural, gastronômico. A gente sabe que o Botafogo tem vários planos aí, arena multiuso, né, o estádio Newton Santos, essa é a ideia do Jorge Braga.
E aí, por conta disso, essa concessão, que está para ser assinada nessa quarta-feira, num evento no estádio Newton Santos, pode, na verdade, ser até 2055. A gente já ganharia 4 anos em relação ao prazo inicial. Como pode ser prorrogado por mais 20 anos, então a gente pode falar aqui que iria até 2075. Casa do Botafogo, não dá para negar, a dona do estádio é a Prefeitura do Rio de Janeiro, ninguém vai falar o contrário disso, mas a concessão é do Botafogo, quem administra é o Botafogo ou não, né? Porque pode ser que a parceria da W Torre saia do papel e quem fique responsável pela gestão do equipamento seja a W Torre. Inclusive, com a ampliação da concessão perto de ser anunciada, essa parceria com a W Torre, que já é parceira do Palmeiras lá no Allianz Parque, ela pode ser anunciada muito em breve. Ou seja, um dos grandes problemas que a gente tem no Botafogo, que é justamente não conseguir gerenciar muito bem o equipamento, a gente vai passar para uma empresa que consegue fazer isso muito bem, que tem essa expertise. E esse é um passo muito importante do Botafogo. Por mais que a gente esteja aí perto de anunciar um investidor, quando a gente reconhece que seria melhor para o Botafogo passar a gestão do Newton Santos para uma empresa que entende do assunto, a gente toma uma decisão estratégica, porque a W Torre ela vai poder fazer uma série de investimentos e vai ter que fazer uma série de investimentos, porque quem passa ali no entorno do Newton Santos sabe o que eu estou falando. O estádio está degradado, a área ali do estádio está degradada, né? Então tem que fazer reforma, tem que fazer reparo, tem que cuidar do estádio, tem que cuidar do gramado. Pode ser inclusive com essa parceria, como a W Torre vai ter uma agenda de shows com toda certeza para o estádio. Eles podem de repente trocar o gramado de uma grama natural para uma grama artificial, conforme fizeram no estádio do Palmeiras, justamente por conta da agenda de shows, porque quando é grama natural, ou mesmo híbrida, tá? Vou até trazer essa história aqui. Quando é grama natural ou híbrida e você faz um show naquele gramado, você danifica o gramado. Porque você monta toda uma estrutura em cima do gramado, as pessoas ficam em cima do gramado e aquilo ali vai machucando o gramado. Então quando você tira ali os tapumes e tal, tá todo careca o gramado, né? Tá todo danificado. Então você tem que ter um tempo para recuperação. Quando a grama é artificial, conforme aconteceu no Allianz Parque, aí a coisa é muito rápida. Você monta a estrutura, desmonta a estrutura e pronto, o campo já tá ali pro Botafogo jogar. Acredito que a W Torre, entre os investimentos que vai ter que fazer no estádio Newton Santos, acredito, não é uma informação, é uma opinião minha, um achismo, digamos assim, mas acredito que ela vai trabalhar em cima do gramado sim, mudando o gramado de natural, de repente, para artificial, justamente para poder inserir essa história dos shows, né, no estádio. E é um ponto importante, é uma fonte de receita importante, porque afinal de contas, quantos jogos o Botafogo joga como mandante numa temporada? 35, 38, 40 no máximo, muito no máximo. Então são 40 dias que a gente tem alguma atividade no estádio. Os outros 325 dias do ano, o estádio fica parado, sem gerar nenhuma receita. Então essas mudanças que estão para acontecer são realmente muito importantes. A ampliação da concessão vai sair, a parceria vai ser anunciada e quem sai ganhando com isso é o Glorioso. E todos nós torcedores, né? Porque podemos ter um estádio melhor cuidado, para poder receber a torcida, enfim, tem muita coisa boa aí para acontecer. Agora, vamos falar aqui a respeito dessa parceria do Botafogo com a Dreamstock, uma empresa japonesa que vai auxiliar, através da tecnologia, o Botafogo a fazer a captação de jovens talentos para sua categoria de base. A priori, é para a categoria de base essa parceria. Só que quem vai comentar sobre isso não sou eu, Fogão, é o Ricardo. Contigo. Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre a Dreamstock. Ela é uma empresa que tem sede no Japão, tem sede no Brasil também. Ela capta jogadores e auxilia os clubes a chegarem até esses jogadores. Aqui no Brasil, eles têm parceria com Bahia, Atlético Goianiense, Botafogo, Santos, Avaí e Juventude. É uma plataforma grande, o Botafogo descreveu como a maior do mundo nesse tipo de business. Mas é aquela coisa, é uma empresa muito recente, 2017, a gente vem cobrando toda hora, tem que ter headcount, tem que ser mais assertivo nas contratações. Se for uma ferramenta que vai ajudar o Botafogo a conseguir isso, beleza, mas como eu disse anteriormente, é uma empresa de 2017, é muito recente. Eu fui dar uma olhada de como é que funciona a empresa. Qualquer jogador pode fazer um vídeo jogando, participando de algum jogo, manda para esse aplicativo, os caras vão dar uma olhada e você pode participar de peneiras virtuais através desse aplicativo. Ou seja, digamos que o Botafogo está fazendo uma peneira e ele precisa de um atacante canhoto, que jogue um pouco mais pela beirada, enfim. Ele coloca lá e vai atrás dentro dessa plataforma e dentro desse lugar eles vão ter vários vídeos de jogadores com essas características. Assim, é a melhor maneira de captar? Provavelmente não.
Eu ainda sou mais daquele, sabe, aquela coisa mais old school, mais da velha guarda. Mandar o olheiro lá, ver o jogador, porque, porra, por vídeo, dá pra avaliar? Talvez, mas não é a mesma coisa, né? Eu acho que vocês concordam comigo. Mas, de novo, se é uma ferramenta que de fato vai ajudar o Botafogo identificou que é algo valioso, sem dúvida nenhuma isso tá de acordo com tudo que o Jorge Braga vem falando. Para quem assistiu o Grande Círculo, ele foi muito enfático nessa questão de trazer os números, de trazer a ciência para dentro do futebol. Então, a parte boa é que as coisas estão alinhadas dentro do Botafogo nesse sentido. Agora, na prática, vai funcionar? A gente torce para que funcione. Vamos ver. Tomara que seja boa, mas vamos deixar os caras trabalharem, né? A linha de pensamento tem que ser essa mesmo, Ricardo. A gente tem que torcer para dar muito certo, para que o Botafogo consiga gerar frutos a partir dessa parceria. Gerando frutos, captando bons talentos para a base, a gente daqui a pouco está revelando grandes jogadores. Então que dê muito certo essa parceria entre Botafogo e Dreamstock. Agora, Fogão, trazendo aqui o último destaque dessa primeira edição do Radar Alvinegro, eu quero falar aqui sobre algumas declarações do Pedro Mesquita. Ele vem dando algumas pistas aí a respeito do perfil do investidor que pode assumir o futebol do Glorioso. E a gente vai tentando assim descobrir o que pode acontecer. A respeito, por exemplo, do Grupo City, dos árabes, o Pedro Mesquita negou qualquer possibilidade. Até para não frustrar a galera que está na expectativa de repente de chegar um investidor gringo, despejando dinheiro e tal. Ele falou que não é esse tipo de investidor que eles estão encontrando. Estão encontrando investidores que são pessoas sérias, que querem fazer um trabalho de longo prazo, sustentável, ou seja, eles querem tornar a Operação Botafogo sustentável para que ao longo do tempo, ao longo das décadas, a gente possa ser competitivo. E esse é um ponto muito importante, né? Porque aí você tira do radar o investidor que de repente pode ser aventureiro. Ele quer ficar aqui 5 anos, fazer dinheiro e ó, tchau. E depois o Botafogo se vira. Então esse é um ponto muito importante. O perfil do investidor, quem está a fim de assumir o futebol do Botafogo, não pode ser aventureiro. Tem que ser de fato alguém que vai visar o médio e longo prazo, que vai estruturar a operação do futebol alvinegro para que a gente possa ser competitivo, não apenas em anos esporádicos, mas sim ao longo das temporadas, né? Que não fique naquela, faz uma graça aqui, fica 5, 6 anos sem fazer graça nenhuma, aí faz outra graça ali, tá entendendo? Isso não pode mais acontecer. E a gente se estruturando, tendo um investidor que realmente está preocupado com um projeto de médio e longo prazo, isso vai nos ajudar a sermos competitivos ao longo dos anos. Então, um passo importante, é uma decisão importante a escolha desse investidor. E segundo Pedro Mesquita, além dele ter comentado sobre isso, né, sobre Grupo City, árabes, que não tem nada disso, que é um outro perfil, ele também falou que o principal candidato a investir no futebol do Botafogo, a comprar as ações da SAF Alvinegra, é uma pessoa famosa no meio do futebol, que já tem essa experiência de ter investido numa outra equipe e que pode então chegar ao Glorioso para poder, quem sabe, mudar a nossa história. E assim a gente espera, né? É a revolução que o Botafogo precisa. Mais algumas pistas a respeito desse perfil do investidor que pode chegar. E chegando o investidor, não é a gente ficar aqui esperando alguém que vai chegar, despejar um caminhão de dinheiro, montando um time galáctico. Pés no chão, reestruturar o Botafogo para que a gente possa ser competitivo ao longo dos anos. É um projeto de médio e longo prazo, mais uma vez eu repito. Então vamos em frente, tem coisa positiva no horizonte. O primeiro presente aí que a diretoria ia apresentar já é essa concessão do estádio. Podemos muito em breve ter um outro presente de Natal, conhecer o investidor do Botafogo que pode e tomara mude a história do Alvinegro, para que a gente volte a ser aquele Botafogo que a torcida tanto deseja. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito de todas essas novidades? São informações bem importantes aqui, quero saber sua opinião. Então deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e volta aqui no Fala Fogão às 5h30 da tarde para a segunda edição do Radar Alvinegro.